Oi, gente. Final de BBB hoje, né? Quem me conhece sabe que eu nunca assisti Big Brother. Mas esse Big Brother me chamou muita atenção, então eu assisti. Cortes, mas assisti. Eu achei muito interessante o caso do Davi. Eu sou torcedora do Davi, inclusive. O Davi aquela pessoa que a gente se identifica, né? Eu, a minha irmã, a gente costuma dizer que é o meu filho, o meu sobrinho, ela também é a mesma coisa, o nosso filho, o nosso sobrinho. A gente viu ali um caso de um menino de 21 anos ser currado por muitas pessoas muito mais velhas, por uma situação financeira muito maior, por uma realidade totalmente diferente da dele. E aí a gente se questiona, tem gente que diz que ele é vítima, né? E a gente fica pensando, é vítima mesmo? Porque a gente entende que eu sempre falei assim, eu nunca fui militante, nunca fui militante. Eu sempre gostei das coisas voltadas pro negro, eu sempre achei que vale a pena empoderar a classe, mas eu nunca fui militante. E sempre achei que quanto mais se fala do racismo, tão mais racismo temos. Mas, na verdade, na minha classe social, eu nunca fui vítima de racismo. Eu fiz uma enquete com alguns dos meus amigos, das minhas irmãs, da minha irmã, falei só com uma delas, e eu percebi que elas sofreram. Elas foram aquelas pessoas que, quando criança, foram chamadas de macaca, cabelo duro, preta no sentido muito pejorativo. E para mim, assim, isso nunca me aconteceu. As pessoas sempre me trataram muito bem. Nunca vivi essa coisa olha, vem a macaca, isso, que nunca aconteceu isso comigo. Então, eu entendi uma coisa quando eu vi isso. Eu entendi que a gente acha que o racismo, que o Brasil se divide entre as pessoas que acreditam que tudo é racismo e as pessoas que acreditam que tudo é vitimismo. Sendo que existe um meio termo para isso aí. Algumas coisas podem até ser vitimismo e muitas coisas são racismo, principalmente estrutural. E eu vim de uma família com um pai branco e uma mãe negra. Então nós vivíamos a piada do negro o tempo inteiro. Meu pai nordestino muitas vezes fazia tantas piadas e a gente não conseguia distinguir. Eu tenho até uma poesia que fala sobre isso, vou repostar aqui. E eu percebi, quando eu fiquei vendo o Davi, que são coisas que muito nos surpreende, porque toda vez que uma pessoa preta fala que vai ser médico ou fala que vai ser juiz, a gente encontra uma certa resistência. Eu tenho uma amiga que foi criticada por isso. Então, eu percebi que a gente acha que não existe uma coisa quando nós não somos vítimas dela. Eu comentando com meu filho, eu falei sobre isso. Tem gente que fala assim, não houve o Covid. Mas a maioria das pessoas que dizem que não existe o Covid não foram vítimas de Covid. As pessoas que morreu o pai, que morreu a mãe, que morreu o filho, elas têm muito mais empatia com a causa. Assim também o racismo. Hoje eu me peguei nessa coisa do Davi, eu pensei que eu sempre falava, eu nunca vi esse negócio de racismo assim, olha. E eu vi assim, na verdade eu vejo racismo o tempo inteiro. Só é estrutural. Tá tão ali que a gente não liga mais. É como uma vez eu vi uma história de uma pessoa que morria sempre alguém próximo à casa dela, das pessoas daquele lugar. E aí um dia o repórter perguntou para ele, e aí como você se sente? Ah, normal, sempre morre gente aqui. E eu acho que é uma realidade. E quando aconteceu essa coisa do Davi, a gente percebeu que é uma realidade. As pessoas estão aí e elas sofrem preconceito o tempo todo. Dizer que vai ser médico, dizer que vai ter alguma coisa. Eu vi falas ali muito incríveis de pessoas dizendo que ele não tinha condições de fazer certas coisas, que ele era burro, que ele podia, de repente, numa situação até roubar, que ele deveria ser segurança, que ele estava se enquadrando. E eu achei muito interessante a fala em que um dos integrantes falam que ele conseguiu se infiltrar no grupo, né? Sendo que um dos integrantes ali também era uma pessoa periférica, uma pessoa com problemas financeiros bem graves, e mesmo assim ela é citada por ser branca, ela não é incluída na pessoa que entrou naquele grupo. E a entrada dele naquele grupo foi o que salvou o grupo. O que fez aquelas pessoas irem para a final? Nós estávamos cansados de vê-lo apanhar. Então nós fizemos o quê? Todas as pessoas que iam a favor dele, nós apoiávamos, votávamos sempre para que salvando aquela pessoa. E na visão daquele integrante, é o contrário, ele se infiltrou, que ele era o garoto de todo mundo odeia o Cris. E eu achei aquela fala muito interessante. Eu falei, olha,
O racismo é uma realidade. É uma realidade. Você goste ou não goste, milite ou não milite, ele está aí. Cabe a nós, como pessoas pensantes, realmente combater. Porque o que nós vimos ali? Nós vimos um garoto muito jovem que teve coragem de dizer não, eu vou ficar aqui, eu vou fazer assim. Então, por que preferimos? Por que nós conseguimos ter? Ele conseguiu essa preferência toda. Ele conseguiu a preferência pelo simples fato de dar voz a milhares de homens negros, de causa negra, que muitas vezes foi humilhado no seu lugar. Muitas vezes são chamados a voltarem para o seu lugar. Olha, você não é daqui, você não deveria. Se você não estiver a serviço de... Eu já ouvi falas de uma querida, muito querida minha, que disse que foi numa reunião e só tinha branco, só eu ali de preto. Eu falei, que coisa. Eu ficaria até impressionada. Eu falei, vou ficar, apesar de só ter eu de preta. Por que existem tantos pretos? Porque só eu ali. Não que seja uma coisa que eu vá guerrear com alguém, mas eu quero dizer assim, se fosse para falar alguma coisa, eu falaria isso. E aí a gente consegue ver essa situação do Davi, a gente consegue perceber que é muito fácil uma pessoa ser jogada de escanteio. Nós vimos ali uma coisa interessantíssima, havia negros ali que foram contra ele. Ah, mas tem que abraçar a causa? Deveria, eu acho. Eu acho que eu, pelo menos quanto mulher, mãe solteira, eu sempre vou a favor das mulheres. A não ser que elas estejam completamente erradas, você não vai abraçar uma causa errada. Mas eu sempre tento pensar, eu sempre tenho empatia com elas, né? E ali a gente viu que não aconteceu isso. Por que não aconteceu? Por causa do efeito manada. As pessoas não querem contradizer as outras. Então, para ficar bem, vamos falar também, nem todo mundo ali pensava aquelas coisas a respeito dele. Tinha gente que até achava que ele estava certo. E provavelmente muita gente admirava, porque é admirável uma pessoa dizer o que pensa, sem ter medo do que o outro vai dizer dele. Mas mesmo assim, era melhor ficar contra. Porque quem ficava a favor, levava a curra junto. Então, assim, eu achei que foi um Big Brother muito interessante. Existem pessoas que vão dizer, mas é tudo personagem. Então, foi um personagem muito bem montado. Foi uma reflexão muito boa e eu acho que valeu a pena. Fora isso, eu retiro toda a minha fala que eu, CDF que sou, assumo. Eu não gosto de programas de TV. Raramente eu os assisto. Mas eu percebi que ali é uma oportunidade, né? É uma oportunidade para quem está correndo atrás, para quem está buscando. Eu acho que até vale a pena você... se puder, se tiver condições de conseguir se inscrever. Então, eu achei que valia a pena reforçar que eu sou Davi, sim. Eu reconheço os meus filhos e os meus sobrinhos nele, reconheço a nossa história nele e espero que isso também nos faça ver. Tanto quem milita como quem não milita, existe uma coisa que é necessário para a gente, nos colocar no lugar do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, não importa o quão certo você acha que esteja, é mais fácil entender a dor. Eu achei aquilo dali, hoje em dia eles saem e todos que saem dizem o jogo ficou no jogo. O jogo ficou no jogo, o jogo ficou na casa, mas a atitude ficou marcada. E o que nós vimos, com certeza não vai ser esquecido tão facilmente. Então, um grande abraço. Eu queria dizer que eu achei assim essa edição muito boa. Gostei muito dele estar ganhando. Eu creio que ele vai ganhar, né? Tudo se caminha para ele ganhar. E que nós tenhamos uma sociedade muito melhor, muito mais compreensiva, muito menos julgativa e mais voltada para o fato de que nós precisamos mesmo de união. E que, na realidade, nós só temos uma raça. Uma raça. E essa raça deveria se abraçar. Grande abraço. Tchau.